História de São Bento. No dia 11 de julho é comemorado o dia de São Bento. São Bento é um santo muito popular no catolicismo e bastante conhecido por sua medalha, de significado muito importante para todos aqueles que a usam com fé, e até os dias de hoje é venerada por seus devotos. São Bento nasceu na cidade de Umbria, na Itália, no ano de 480. Era de uma rica família do lugar e era irmão gêmeo de Escolástica, que também veio a se tornar santa. Bento foi preparado para estudar humanidades em Roma. Bem pequeno, começou a manifestar um gosto especial pela oração. Dessa forma, procurou estudar com afinco as obras religiosas. Quando completou 13 anos, partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto, e depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e, levando-o para uma gruta escondida, a Gruta Santa, no Monte de Subíaco. Lá, o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos, auxiliando-o no que fosse possível. São Bento ficou ali naquela gruta por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar, enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto. Encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas das pessoas que moravam por aquela localidade, em busca de conselhos e orações. Logo sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, que é o superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço. Porém, não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser os seguidores de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo envenenado. Mas, ao abençoar a taça de vinho que continha o veneno que o mataria, como sempre fazia com todos os alimentos que comia, a taça se quebrou. Assim, Bento disse em seguida: "Que Deus perdoe a todos vocês, meus irmãos." Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subíaco. São Bento fundou, em poucos anos, 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. São Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento.
A regra de São Bento. A regra de São Bento, ou Regula Monasterium, é um livro escrito por São Bento, com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até os dias de hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento também foi adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. Milagres de São Bento. No Monte Cassino, na Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo do Monte Cassino derrubou o templo de Apolo que fora construído no cume do monte e com suas ruínas construíram 2 conventos, com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529, com a bênção do Papa Félix III. Devoção a São Bento. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Ele predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Sua imagem é representada com o livro das regras, um sino, que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente, representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara, representando a disciplina. A medalha de São Bento. A medalha de São Bento, também conhecida como a oração da cruz sagrada, trata-se de uma reza para obter proteção contra o demônio, contra os inimigos e contra nossas próprias tentações ou doenças. A medalha de São Bento foi primeiramente esculpida nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha tem uma inscrição em latim que diz: "Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte." Ela normalmente é usada como reforço à sua oração, aumentando assim ainda mais a sua fé e também a sua ligação com este santo. A oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.